Prefeito Bruno Covas, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, o senhor está acompanhando aqui o nosso debate, aí eu não vou perder a oportunidade, é claro que a gente vai falar sobre coronavírus, sobre ações de São Paulo, mas já que a discussão hoje também engloba a relação do poder público com ingerência do poder judiciário, o Rafael citou um caso aqui de São Paulo relativo à reforma do Vale do Anhangabaú. Queria colocar o senhor no nosso debate aqui e perguntar para o senhor como é que o senhor está vendo essa questão nesse momento. Bom, com tristeza, né? Um momento que exige união de toda a população, do setor público, município, Estado, União, do setor privado, ONGs, uma pandemia que a gente enfrenta, na qual, inclusive, São Paulo é o epicentro no Brasil, e ainda vê toda essa discussão política e jurídica permear, dificultando ainda mais o combate ao coronavírus. Eu espero que as pessoas possam aproveitar o feriado de 1º de maio, deixar decantar isso e a partir de segunda, quem sabe, a gente não criar novos problemas no país, além desse grande que a gente está vivendo. Prefeito Bruno... Vai, Rafa. O Rafael, bom dia. O Schiller continua conosco ou já nos despedimos dele? O Schiller já nos despedimos dele, a nossa produção já falou com ele, agora o prefeito é todo nosso. Zé. Então, tudo bem. Bom dia, prefeito. Alô? Oi, prefeito. Alô? Oi, desculpa, ficou mudo. Não, o erro foi meu aqui, viu, prefeito? Muitos botões. Agora já está tudo certinho. Então tá bom. Bom, vamos continuar então com a conversa. O prefeito e o Rafael, principalmente aqui na nossa equipe, tem chamado muita atenção para ingerências não só do Poder Judiciário, que é instado pelo Ministério Público, mas também do Tribunal de Contas do município. E nós estamos aí com uma decisão recente que breca Interlagos, não é isso, prefeito? Exatamente. O Tribunal de Contas solicitou que a gente suspendesse o edital de concessão do Ibirapuera, do Interlagos. Nós atendemos essa solicitação do Tribunal de Contas para tentar chegar no entendimento em relação aos termos do edital. Mas por que acontece isso, hein, prefeito? Eu penso que a prefeitura tem um corpo de advogados, de procuradores, muito importante, muito significativo. Por que acontece isso? Dá tanto problema nos contratos que são assinados pelo Poder Executivo? O Tribunal de Contas ele tem o poder de segurar os editais de forma prévia, é uma previsão na legislação. Então, muitas vezes a gente entende que é melhor suspender por iniciativa do próprio Executivo para tentar chegar no entendimento com o Tribunal em relação a alguns termos que eles entendem necessário, para que a gente possa não ter a suspensão por parte do Tribunal e aí você não tem o prazo de quando é que isso volta. Às vezes a gente fica em detalhes, meses e meses. Vamos retomar aqui a questão dos viadutos, das pontes e viadutos. A gente teve um incidente, inclusive com uma delas caindo ali na Marginal Pinheiros. Nós, no início de 2017, começamos a discutir com o Tribunal de Contas a contratação de laudos para as pontes e viadutos aqui da cidade de São Paulo. A prefeitura entendia que a contratação deveria ser por técnica e preço, ou seja, não apenas bastando o menor preço, mas é preciso alguns requisitos para quais empresas têm capacidade para fazer esse laudo, e o tribunal entendia que deveria ser por preço. Somente depois de 1 ano e meio é que se conseguiu o entendimento que deveria ser realmente por técnica e preço, porque não é qualquer empresa consegue fazer isso. E aí, infelizmente, tivemos aquele incidente em novembro de 2018. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre coronavírus, a pandemia da Covid-19 aqui na cidade. A prefeitura já conseguiu estabelecer acordos com hospitais privados para usar leitos que eventualmente estejam sobrando na rede privada e faltando na rede pública? Nós começamos essas tratativas, primeiro solicitando que todos os hospitais privados informassem a prefeitura diariamente quantos leitos disponíveis tem, para a gente pudesse fazer um acompanhamento, da mesma forma que a gente faz um acompanhamento dos leitos da prefeitura. Depois nós soltamos um chamamento com um preço público de quanto a prefeitura pretende pagar pela utilização desses leitos, e já começamos a assinar, já assinamos com 2 hospitais privados para poder utilizar os leitos deles, o Hospital da Cruz Vermelha, que estava inclusive fechado, e o Hospital da Unisa, na região da Zona Sul de São Paulo. Se for o caso, a gente tem autorização legislativa, em caso de calamidade pública, para requisitar o leito e depois
chegar no entendimento de quanto que deve ser pago. Mas a gente já conseguiu, com pelo menos 2 hospitais, fazer isso. São quantos leitos ali, prefeito, na Cruz Vermelha e na Unisa? Na Cruz Vermelha são em volta de 70 leitos, na Unisa 5 de UTI, num total de 50 leitos. Prefeito, bom, e hoje é inaugurado também o hospital de campanha do Ibirapuera, né, onde era o estádio, né, de futebol. Ali no ginásio do Ibirapuera, ontem fui com o governador visitar, ele começa a funcionar amanhã, dia 1º. Prefeito Bruno Covas, a taxa de isolamento na capital paulista vem caindo. A gente está registrando aqui na Rádio Bandeirantes, nos horários de pico da manhã e do fim da tarde, um aumento de congestionamento na cidade. Como que a prefeitura está recebendo essa informação e o que a prefeitura planeja aí para as próximas semanas? É um índice preocupante. Não é por acaso que a gente tem tido um aumento grande no número de mortes. Pra você ter uma ideia, na sexta-feira da semana passada, quando atingimos 1.000 mortes na cidade de São Paulo, nós decretamos luto oficial na cidade por conta desse número triste. O luto foi sábado, domingo, segunda, e ontem a gente já chegou a quase 1.500 mortos aqui na cidade de São Paulo, um aumento de 50% em menos de uma semana. Então, enfim, é um número preocupante. Se a população manter esse número de 48%, 50% apenas de pessoas no isolamento, vai ser muito difícil a gente ter previsão de retorno à normalidade. A Prefeitura e o Governo do Estado estão fazendo a sua parte com ampliação no número de leitos, mas não haverá leitos suficientes se a população não colaborar e não permanecer dentro de casa. Tanto é verdade que nós estamos endurecendo ainda mais. Hoje saiu o decreto tanto do município quanto do estado, obrigando o uso de máscaras no transporte público. Nós começamos na segunda-feira a fazer bloqueios em algumas avenidas, bloqueios educativos, levando material, levando informação à população, mas já é uma forma da CET ir testando para, se for o caso, em ter bloqueios efetivos aqui para poder restringir a circulação. No dia de hoje, inclusive, esse bloqueio está acontecendo em 4 pontos da cidade: na Avenida Sapopemba, na Avenida São Miguel, na Avenida Mateu Bey, às 3 na Zona Leste de São Paulo, e na Estrada de Memirim, na Zona Sul de São Paulo. Prefeito, ontem nós entrevistamos aqui no programa o presidente da Abrafarma, e ele disse que não há máscaras disponíveis no mercado. Esse uso de máscaras obrigatório no transporte público vai implicar que a prefeitura forneça as máscaras para os passageiros? Não, porque podem ser máscaras de pano, as pessoas podem fazer dentro de casa mesmo, não precisa ser dessa máscara que se compra em farmácia, que é descartável. As pessoas podem fazer, já tem aí vários vídeos disponíveis na internet, como é que se faz uma máscara de pano. A pessoa pode lavar a sua máscara, pode manter, não há nenhuma necessidade de se comprar máscara. Hoje eu fiz até uma comparação com camisinha no carnaval, viu? Camisinha nunca falta, máscara não tem, prefeito? Será que não dá para o poder público fazer isso? O problema é que todo ano você sabe qual é a quantidade de camisinha a ser distribuída. Pra você ter uma ideia, a prefeitura comprava 350 mil máscaras por mês. Hoje nós estamos comprando em torno de 2.300.000 máscaras por mês. Houve uma dificuldade inicial, porque não havia produção suficiente para poder a prefeitura comprar. A gente comprava, durava mais 1, 2, 3 dias. Só agora que conseguimos voltar à normalização, de ter garantido estoque por 1, 2 semanas, tanto que agora a gente já editou esse decreto também obrigando a população a usar máscara. Não havia sentido fazer no momento que nem a prefeitura conseguia adquirir isso. Prefeito, a data colocada pelo governador João Dória criou, é claro, expectativa. Isso é natural que aconteça no momento em que há uma tensão muito grande a respeito da paralisação e da ânsia pela volta à normalidade. Isso acho que é normal para quem está em quarentena, não é? O dia 11 e o anúncio feito no dia 8. O senhor acha que a colocação dessa data gerou também uma expectativa de que a situação vai ser de alguma forma relaxada em São Paulo? Eu pergunto porque a gente tem noticiado aqui, por exemplo, índices de congestionamento mais altos a cada dia, né? Bom, mas o governador deixou bem claro desde o início que sempre dependeria da equipe médica, avaliando quantidade de pessoas infectadas, comportamento da curva, enfim, sempre colocou a restrição de que isso só ocorreria com o ok da equipe médica. Então, até dia 8,
a gente continua a avaliar isso, continua a avaliar quantas pessoas estão colaborando, qual é a porcentagem de pessoas que continuam dentro de casa, para, se for o caso, flexibilizar, manter ou deixar ainda mais restritiva a circulação de pessoas na cidade. A tendência é que a quarentena seja prorrogada com regras mais rígidas, prefeito? Bom, tanto que a gente acaba de soltar um decreto com mais obrigações às pessoas, como a questão da utilização do uso de máscara. Mantido esses 48%, é muito difícil que você tenha qualquer tipo de flexibilização no dia 11. Prefeito, a minha última pergunta, do ponto de vista político, o senhor está muito alinhado com o governador João Dória contra o presidente Bolsonaro. Você acha que isso é bom para o país? O governador e o prefeito do estado e da cidade mais importante do país ficarem contra o governo federal? Não há possibilidade aí de um diálogo? Bom, diálogo quando o governo federal desejar. Só que a gente não toma as medidas aqui na prefeitura por orientação do governador João Dória. A gente toma as medidas aqui por orientação da área da saúde, que são as mesmas que ele recebe da equipe de saúde do estado, e por isso andamos ao mesmo lado. A gente não anda ao mesmo lado por simplesmente uma questão partidária. O vírus não é de esquerda ou de direita. O vírus é uma realidade a ser enfrentada. Então, as ações aqui têm sido praticamente as mesmas, porque a gente tem ouvido a mesma fonte. A Organização Mundial de Saúde, as equipes da área da saúde, a vigilância sanitária, os epidemiologistas, as pessoas que estudaram a vida inteira para ver como é que se faz o controle de um vírus, e estamos tentando seguir aqui em São Paulo o que os países que são hoje referência no combate ao coronavírus fizeram. Prefeito, peraí, vai, Rafa. Vai, Thaís. Eu só queria perguntar de novo para o prefeito Bruno Covas, porque é uma questão muito sensível. Então, o senhor está dizendo para a gente o seguinte, que a possibilidade de que a quarentena seja afrouxada na cidade de São Paulo a partir do dia 11 é uma possibilidade remota, prefeito? Se for mantido esses números que nós estamos tendo hoje, com certeza. E, além disso, há a possibilidade de que outras restrições, além das que já estão impostas, sejam colocadas também? Claro, por isso que a gente vai avaliar isso só o dia 8. Vamos ver o comportamento disso na semana que vem e tomar a decisão em conjunto com o governador. Nós estamos mais perto de uma restrição mais rígida do que um afrouxamento, na opinião do senhor? Se a decisão fosse hoje, não tem a menor dúvida. Um lockdown, por exemplo, prefeito? Não sei. Aí a equipe da saúde que vai apontando para a gente o que fazer, quais medidas extras serem incrementadas. Prefeito, a evolução no sistema de saúde de São Paulo, com a criação desses leitos extras, não dá à cidade de São Paulo uma possibilidade de enxergar no horizonte, em algum momento, a flexibilização da quarentena? O que está faltando para a gente? Dá. O que você não tem hoje é uma precisão desta data. Até porque isso vai dependendo da participação da população de ficar ou não dentro de casa. Se a gente mantém 60%, 50%, 70%, 40%, isso vai mudando o comportamento da curva. O comportamento da curva não é uma só, que a gente sabe exatamente quando é que nós vamos estar no dia 8, no dia 10, no dia 15 ou no dia 20. Vai depender dessa participação e da colaboração das pessoas. Prefeito, eu tenho visto o senhor aparecer sem máscara aí nessas entrevistas coletivas. O senhor não está se expondo muito, não, pelo problema aí que o senhor ainda está em tratamento? Bom, primeiro esclarecer que o tratamento que eu tenho é um tratamento da imunoterapia. Portanto, eu não estou imunodepressivo, não estou no grupo de risco da doença do coronavírus. Eu tenho que ter os mesmos cuidados que toda a população tem que ter, somente as pessoas que estão no tratamento de quimioterapia, que abaixam o sistema imunológico, que estão no grupo de risco. Segundo, eu utilizo a máscara até o momento que a gente vai utilizar o microfone. Então, as reuniões que eu faço, todo o caminho que é percorrido, eu vou andando de máscara. Quando chega no momento da coletiva, um distanciamento de pelo menos 2 metros, e aí eu tiro a máscara. Prefeito, o mundo todo tem utilizado 3 dados para o relaxamento da quarentena: curva achatada, o sistema de saúde preparado e a testagem em massa. O que está mais difícil aqui na cidade de São Paulo para a gente consiga alcançar esse patamar? Eu acho que todas as variáveis vão ser analisadas conjuntamente. Não há uma ou outra para interferir ou para decidir. São todas as questões que são analisadas em conjunto e, volto a dizer, essa é uma decisão da equipe da área da saúde. Depois cabe a mim implementar aquilo que é apontado pela equipe da saúde.
Prefeito Bruno Covas falando ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, 9h22, companheiros, mais alguma pergunta para o prefeito? Não, agradecendo e esperando. Hoje vai ter coletiva, 12h30? Não, hoje, agora terça e quinta é só a equipe da área da saúde, sem a presença minha e do governador. Obrigado então, prefeito. Um bom dia. E é isso, eu agradeço a todos vocês e para você ouvinte também um grande abraço.